Hoje a aula vai. Boa tarde, sejam todos e todas bem-vindas, né? Hoje a aula vai estar esvaziada de novo, né? Mas hoje nós vamos. Comigo ou semigo, nós vamos sair, nós vamos andar, né? Com esse seminário. Muito bem. Ao contrário do que se pensava, a angústia não é inimiga, tá? Vamos fazer a minha reflexão, né? Que eu sempre gosto, né? Ela é, na verdade, uma bússola do inconsciente. Enquanto a ansiedade busca prever e controlar o futuro, a angústia nos desarma, nos tira do eixo e aponta para um conflito mais profundo, o encontro com a falta, com o desejo, com a castração simbólica. Hoje vamos entender por que Freud distingue a angústia como sinal de perigo psíquico, e como ela se manifesta em forma de neurose de angústia. Quando o aparelho psíquico falha em simbolizar, só um minutinho, pronto. Quando o aparelho psíquico falha em simbolizar o que o corpo tenta dizer. Então, mais uma vez, vamos entrar nesse campo da fala. Então, vocês viram como é que a psicanálise ela é toda baseada na fala, no pensamento, que gera comportamento, que gera falas inadequadas. Então, gente, não tem nada a ver com arquitetura neuronial, com tomar remédio. Vocês viram aquela cena? Eu fiquei chocado, o que me impressionou, o cara pegando fogo e ele andando assim, sem angústia nenhuma, sem sentir, não tinha som, né? Mas eu acho que ele não deu nem um gemido, né? Porque imagina, qualquer coisinha que a gente está fazendo um café, cai um pouquinho de água quente, a gente já balança, já grita, né? Já enfia a água, a mão de baixo para dentro da água, não é? Gente se contorce, sente calafrio. Só de ver aquilo, só de pensar naquilo, eu estou tendo calafrio aqui agora, gente. Estou tendo calafrios, aqui, de ver uma pessoa colocando fogo em si, não sentir um, não falar um ai. Meu Deus, ô Dani, você vem falando há anos, né, nas aulas, né? Nossa, o povo está muito adoecido. Está muito adoecido, né? É, professor, assim, o que me assusta mais é que nós estamos também. Assim, pode ser um grau mais leve, porque a gente tenta se cuidar, né? A gente é acompanhado, mas é inevitável a gente estar envolvido com tanta coisa acontecendo e uma coisa ou outra não respingar em nós. É claro, né? Quer dizer, a gente fica apavorado, né? Fica com medo, porque eu fiquei me colocando na posição seguinte, se eu visse uma cena dela, o que eu faria? Eu ficaria paralisado. Numa aula que nós tivemos com. Eu estava na turma da Quênia, né? Eu falei isso, mas todos os dias o que mais me convence é que a questão do ter e ter que ser alguma coisa, isso adoece a gente demais, porque assim, com qualquer pessoa que a gente conversa, a primeira coisa que as pessoas perguntam é assim: você faz o quê? Você tem o quê? É, Então, assim, se você não é nada e não tem nada, você não serve. isso. E isso gera uma angústia muito grande, né? Que a Sim, gente vai sim, porque, encontrar com porque uma assim, pessoa e sei o que, aí você fala, por exemplo, eu sou psicanalista, aí muda até o comportamento, o tratamento dela para com a gente, não é? totalmente, totalmente. Assim, quando você se depara com uma situação que você é obrigado a falar assim: ah, não, não tenho. A gente se sente um lixo, É, porque a pessoa assim, espera que você tenha, que você seja. Nossa, é muito constrangedor. Isso assim, adoece a gente. e gera angústia, né? É um gerador de angústia. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Então, por exemplo, eu vi o filmezinho lá do Instagram. É Instagram, né? É Instagram aquilo, né? Do cara pegando fogo, que a Vanessa jogou lá no grupo. Eu fiquei assim.
Nossa, assim, eu senti aquele aperto na garganta. Falei, o que que eu faria se eu tivesse presenciando uma pessoa ateando fogo e andando assim, assim, numa boa? Não sei, Não, realmente. tem um rapaz no momento ali que ele meio que entrou em estado de choque, que ele Sim, corria, voltava e falava assim, não tem, não tem, ele não sabia o que fazer. isso. Eu acho que eu ficaria assim também, querendo fazer algo, mas quem que chega perto de um cara pegando fogo? Se ele te agarra, você pega fogo junto com ele, não é? Então, Sim. aquele sentimento, mecanismo de defesa, aproximação e afastamento o tempo inteiro. E aí e isso cai na aula de hoje, como cai também aquele júri, né, desse rapaz aí de Belo Horizonte, né? Você vê que ele não tem angústia alguma. Ele conta assim com a maior serenidade, não é? Boa tarde, Cris, boa tarde, Lemano, sejam bem-vindos, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Então, terminando aqui a reflexão, né? Vamos atravessar junto essa paisagem densa, aonde o sintoma não quer alívio imediato, mas escuta, e onde a cura não é o silêncio do sofrimento, mas a elaboração de um sentido possível para ele, tá? Prepare-se, né? Essa aula é para quem não tem medo de sentir. Essa aula vai ser meia densa, viu, gente? Pode ter certeza disso. É, inclusive com muita participação de todos vocês. Só um minutinho, por favor. Está agarrando aqui o meu mouse, eu acho que a pilha está acabando. Ele agarra. Muito bem, vamos lá para a aula. Neurose de angústia. Objetivo da aula. Compreender o conceito de neurose de angústia, segundo Freud, diferenciar a neurose de angústia de outras neuroses, relacionamentos físicos e psíquicos, a teoria freudiana, refletir sobre como a angústia se manifesta no corpo e na mente, tá? E vamos. Introdução. O que é angústia? Quando vocês ouvem a palavra angústia, o que vem à cabeça? Dilermando, você viu a tarja preta aqui, né? Remete tarja preta é essa. O que que te vem à cabeça, Dilermando? Ô, Sérgio, me vem assim, parece que um desespero. É uma coisa que a gente não sabe nem definir, né? É, é meio que um desespero para mim. Cris, como é que o que que vem à sua cabeça quando você escuta a palavra angústia? É, eu sinto angústia mais no coração. Eu não sinto, eu não sinto angústia na cabeça. Você não Eu sinto ela percebe. no coração. Eu não percebo angústia na cabeça, eu percebo ela no coração. Eu percebo assim um sofrimento muito grande, assim, uma opressão no coração, como Um se tivesse aperto. assim um E aperto, apertando assim o coração. Dani, Eu, quando falo em angústia, eu penso em sofrimento, medo, insegurança. Kenner, A Cris falou muito bem, e eu também eu sinto isso, eu sinto uma dor no coração que me remete ao silêncio e ao sufocamento. então vamos ver aqui. A faixa está tão preta aqui, tão travada, gente, que ela não quer sair daqui, não. Mas vai sair. Então não sai de um jeito, sai de outro, né? Definição: angústia é uma sensação de aperto, sufocamento, inquietação, sem causa clara ou consciente. Cada um falou aqui um pouquinho disso, né?
Então você vê que a angústia, ela é bem, é totalmente emocional, né, gente? Ela é totalmente emocional, não é? Tá? Freud diferencia medo tem objeto, angústia não tem objeto, tá? Então, medo, quando a gente está com medo, na realidade, existe um objeto que nos mete medo. Por exemplo, um cachorro, estou andando na rua e abre um portão, sai correndo um cachorrão lá de dentro da garagem, né? Então ali está o objeto. Estou andando na mesma rua, aí abre o portão, mas não sai nada de trás daquele portão. Então aí o que que acontece? Não tem objeto, aí vem a angústia. Aí pode ser que um dia eu tive um trauma, né? De passar na frente do portão de alguém e alguma coisa avançar em mim. Entendeu? Então, só do portão abrir dispara em mim o gatilho dessa angústia. Ali não existe mais o objeto que um dia me criou esse trauma, esse sufocamento, tá? A grande fonte do sofrimento humano se dá por não sorver de forma definitiva seus amores, seus investimentos, os frutos de seus desejos, sua relação com o tempo, sempre efêmera, evoca a mais ampla fonte de angústia. Até quando que eu vou viver? Será que agora que eu estou indo bem na vida, eu vou viver o bastante para desfrutar de tudo que eu trabalhei? Será que eu vou continuar nesse emprego? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou sair na rua ali e alguém vai querer me agredir, me roubar, me bater? Porque o grande medo hoje de sair não é que a pessoa está preparada para o confronto, né? Porque quando a gente sai preparado para um confronto, a gente tem a nítida ideia do que está por nos esperar. Mas quando a gente sai e não sabe o que pode acontecer, nós não estamos preparados para um confronto. A gente sempre vai ser pego de surpresa que vai disparar em nós uma angústia sinalizadora de morte. Foi o que Freud falou. Angústia sinaliza a morte. E tanto nos dois depoimentos, tanto no tribunal do júri quanto o que a Vanessa mandou, do rapaz pegando fogo, nos, posso falar por mim, que eu já falei, é que me gerou tanta angústia que o cara pegando fogo, ele não sentia medo algum de morrer, não é? Ou seja, é o que queria, né? Para tirar fogo no Isso, corpo dessa forma, né? isso. Ele queria se autoexterminar, né, Dilermano? É, dele era claro, né? Isso, mas A visão dele era clara. mas ali leva a gente a quê, né, Dilermando? Ao confronto com aquele espetáculo macabro, né? E a gente tentando achar explicação. Viu como é que o macabro, o terror, nos leva a buscar explicação? O que que leva um ser humano a atear fogo no corpo num ambiente público, para todo mundo ver? Ele queria também chocar, e chocou, não é? É um narcisista ainda, Sérgio? É, É, e serviço de alguma forma, né? Mesmo que isso, ainda morrendo, acho que eu senti isso, assim, a necessidade de ser visto. sim. Vocês estão vendo eu me autodestruindo, agora vocês vão me ver, né? Porque antes vocês não me viam, né? Será que tem a necessidade de pôr a culpa no outro ainda também, Sérgio? Sim, também.
também. né? Porque o que ele gerou em nós, né, Dilermano? Eu falo por mim, eu tenho certeza que cada um de vocês que viu aquilo deve ter gerado um pouco de angústia, não gerou? Um sentimento indescritível aqui, né? Então vamos lá, classificação da neurose de angústia, né? Critério diferencial, neurose de angústia, classificação da neurose, temática, ansiedade acompanhada de sinais somáticos, ansiedade persistente, não correspondente à situação, né? Ou seja, você está com medo de alguma coisa, mas você está num lugar seguro que nada vai te acontecer. Tensão e inquietação motora, dificuldade de atenção e de concentração. Comportamentos dominantes, né? Parece que a grade aqui corrompeu, tá, gente? Aqui tinha mais um traço aqui, tá vendo? Tá vendo? Ó, corrompeu aqui a tabela. Comportamento dominante, tensão, inquietude motora, dificuldade de atenção e concentração. Vivências dominantes, inquietude difusa, sentimentos de ameaças iminentes, medo, sentimento de vulnerabilidade, desamparo, emotividade. Manifestações e características fundamentais, manifestações secundárias nem sempre presentes. Estrutura, dificuldades nem sempre presentes. Dificuldade respiratória, o que a Cris comentou, uma opressão peitoral, né, Cris? E que vem acompanhada depois de uma fadiga, irritabilidade e alteração do sono, tá? A angústia traz a gente uma alteração do sono danada, tá? Estrutura caracterial, deficiente desenvolvimento do vetor integração, pouca tolerância à frustração, insuficiente senso real, insegurança, emotividade e vulnerabilidade. Então, vocês viram o que que a angústia é capaz de fazer com o ser humano? Então, a angústia é uma porta aberta para a entrada de qualquer outra patologia. A pessoa que sofre de angústia constante, ela pode desenvolver uma TAG, um transtorno de ansiedade generalizada, ela pode haver uma ruptura entrar numa psicose, numa esquizofrenia, a síndrome do pânico, que nós chamamos na psicanálise de neurose fóbica. Então, a angústia, a gente tem que estar muito atento a ela, né? Na nossa clínica, com a pessoa, porque e até levantar uma anamnese bem feita para ver há quanto tempo aquela pessoa sofre de angústia, tá? Então, vamos lá, vamos ver como é que isso é, de- traz deficiência no vetor integrativo, ou seja, dentro do nosso cérebro, tá? Então, nós temos o córtex, né, que é a parte mais nobre do ser humano, onde é que a gente pensa, e abaixo dele o tálamo, né? É onde a gente tem os nossos impulsos, né? As nossas mecanismos irracionais, tá? Então, organização seriada das estruturas tálamo e hipotálamo, desencadeamento das estruturas de comportamento. Vai ver a angústia, eu me travo. Abrir o portão, eu me assusto e paraliso. Foi o que aconteceu com o cara lá, né? Ele correndo para lá e para cá, tentando achar alguma coisa para apagar o incêndio, né, no corpo do cara, né? Então, gerando excitação e inibição. Porque gerava excitação, ele correndo para um lado para o outro, desorientado, tentando achar alguma coisa, né? E às vezes o extintor estava na cara dele e ele não viu, né?
precisou de um cara lá como é que chama? Lá da companhia O segurança do metrô. do metrô pegar o extintor e começar a apagar o cara. Mas o outro ficou totalmente descontrolado, né? Às vezes passou duas, três vezes pelo extintor e não viu o extintor, né? Fatores físicos e químicos internos, hormônios, sangue, temperatura, pressão osmótica, medicamento, regulação do equilíbrio interior, ou seja, uma vez a angústia disparou, ela puxa a ansiedade. Angústia é emocional, ansiedade é química, tá? São os neurotransmissores entrando em falência. Por isso que derrama adrenalina, tá? Começa a tremer, começa a ter desorientação espacial, desorientação de pensamento, tá? Perde o senso de profundidade, de lateralidade, tá? Estímulos sensoriais não aprendidos, tá? Tem certos estímulos que é só em determinadas profissões que são treinados, tá? Mas a maior parte da população não é treinada para isso. Por exemplo, vocês aí da Polícia Penal sabem disso, vocês fazem treinamentos, né? Para distúrbio, não é isso? Como agir, né? Bomba, né? Soltar bomba de gás lacrimogêneo, não é isso? Isso. Ô Ah, Sérgio, quando você falou aí dessa questão, eu sempre muito brinco com os meus companheiros de trabalho lá assim, porque a questão do socioeducativo é que você tem muito contato, né? uhum. Você está em contato, andando para lá, preso solto e tal. Então sempre pode acontecer que sempre alguém quer pegar alguém ou quer fazer alguma coisa e tal. Aí eu sempre eu tenho um trabalho de mentalizar. Eu chego no ambiente e eu vejo o que que pode acontecer. Às vezes eu estou indo caminhando para poder até mesmo apertar a mão de um menor, cumprimentar ou fazer alguma coisa, mas aí na minha mente eu já mentalizei que esse menino Exato. ele pode levantar daquela cadeira ali da escola, pegar essa cadeira, tentar me dar uma cadeirada. Então isso aí eu penso, o que que eu poderia fazer antes Você, disso, quando está isso acontecendo, né? Então eu mentalizo possivelmente o que que pode acontecer nesse e- ambiente para então, mim não ser surpreendido. isso. Então você usa o seu mecanismo de defesa de prevenir, né? Prevenir. Você tem Isso. a antevisão, né? Então, mas isso você e a Dani, vocês são treinados para isso, não é? Num ambiente de distúrbio, é não entrar em desespero, tentar manter a calma, não é isso? Para É, salvaguardar a vida de vocês e a vida de terceiros, não é? Mas isso. a gente que não trabalha com isso, não passa nem pela cabeça da gente, né? Ô Sérgio, mas mesmo a gente passando por isso e vendo isso, na hora que o pau tá quebrando e que tá todos os presos soltos no pátio, não é brinquedo, não. Dá medo, né? Mas, Aparece um monte de chaves, viu, Sérgio? Aparece um monte de chaves, o cara desmonta assim na sua frente, assim, ó. ou Ou seja, seja, eu já passei por, já falei isso em outra aula, né? Assim, eu já passei por situação da gente entrar no pavilhão, o grupo entrar, e os presos soltos virem para cima e colega nosso travar. A gente ter que tirar o colega, tipo assim, para o lado e avançar sem o colega, porque ele travou. tá vendo? Ou seja, ali a angústia não está tão presente. É uma angústia controlada, né? Mas ali existe objeto real. Viram a diferença que eu falei lá na primeira lâmina? Do medo, da angústia. Aí, então, em vocês que são treinados e vivenciam isso, vem ansiedade. E a ansiedade, no caso de vocês, ela não é ruim, ela é boa, porque já deixa vocês prevenidos e pronto para ação.
aquele esse que travou, a angústia apareceu, e aí ele falou assim, os caras vão me massacrar aqui, não é? Os caras vão me bater, qualquer coisa dessa natureza aqui, vão me matar, e aí ele trava, né? Quer dizer, ele foi além daquilo que tinha que ser feito, tá? Então, é o feedback, é o que o Dilermando e a Dani estão falando, a partir do comportamento de consumação. Ou seja, o ato consumido, para as pessoas, nesse caso, treinadas, vocês vão para cima e vão tomar a atitude que tem que ser tomada. Mas eu tenho certeza que a crise, eu e a Kelly, numa situação dessa, a gente ia agachar no cantinho e fingir de morto, para não ser pego da Mas vida. assim, Chorando ainda, chorando. os antigos têm um ditado que fala que quando a gente está com medo, a gente monta no medo e faz coragem, né? É Na isso, hora que encurrala, que a gente entende qual que é a nossa força, né? é isso aí. É isso mesmo. Dilermando, lê para nós, faça favor. Conceituação de neurose. Os pacientes portadores de uma estrutura neurótica caracterizam-se pelo fato de apresentarem algum grau de sofrimento e de adaptação em alguma ou mais de uma área importante de sua vida, como a familiar, a social, a sexual ou a profissional. Incluída também, é evidente, o seu permanente e predominante estado mental de bem ou mal-estar consigo próprio, de uma maior ou menor autoestima. Gente, desculpa, eu estava olhando aqui, ó. Nossa, esse bichinho é fofo. Comeu, conseguiu engasgar com. Aqui, só um minuto, peraí. Vai comer tudo também. Gaia comendo as plantas da Paula. Ah Engasgou lá, com o espinho, tá botando aqui. Olha os espinhos da Rosia. Botou tudo para fora aqui. Meu É Deus. gato, Sérgio? Não, é um cachorrinho. Andou. Ah, tá. Aqui, filhotinho. Nossa, professor tem que tomar cuidado, porque filhote Tem, come tudo que vê pela frente. tudo. Tá aqui passando Tudo. mal agora. Passando. E tem planta que ela não pode comer, não, que É, venena. isso. É, tem a veneno. Tem planta que é venenosa, tem que olhar. Gente, os chinelos que lutem, viu, professor? Não, mas eu comprei um monte de bichinho, pelo menos Não mordeu. adianta. Ela pega mesmo. Só um É, não minutinho. adianta, não. Até 1 ano de idade, cachorro come tudo. Chinelo é maravilhoso, então. Não sei o que eles acham tão de maravilhoso no chinelo. Aqui em casa eu comecei a jogar as correias que ele comia para ele. Falei, não é possível deixar pelo menos as correias agora para ver se para. Ô, gente, desculpa mesmo. Só limpar ali. Só um minuto. Ai, Não basta ser pai, tem que participar, né? nossa, ainda bem que ela vomitou. Melhor ter É. vomitado. Ô, gente, mas vai comer espinho, é brincadeira. Nossa Senhora. É. Muito bem. Então, retomando aqui. Então, vocês viram que os portadores de neurose de angústia caracterizam pelo fato de apresentar algum grau de sofrimento e de adaptação em algum ou mais de uma área da sua vida. Então, quem sofre de angústia, essa pessoa vai estar totalmente é, invalidada. Imagina assim, você chegou na empresa hoje, você é um engenheiro, projetista, e você vai ter que terminar a planta da obra toda calculada. Bate a angústia, acabou. E o prazo era hoje para entregar para o cliente. O cara se derrete, né? Se derrete. Cris, lê para nós, por favor. No entanto, apesar de o sofrimento e o prejuízo, em alguns casos, podem alcançar níveis de gravidade, os indivíduos neuróticos sempre conservam uma razoável integração do self.
além de uma boa capacidade de juízo crítico e de adaptação à realidade. Não obstante o fato de que, em algum grau, sempre existe em todo neurótico uma parte psicótica da personalidade, conforme Bion, 1957. Então, é o que o Otto Fennikel vai chamar de PPP, né? A parte da personalidade psicótica exposta. Todo angustiado, se você não souber fazer um bom diagnóstico, uma boa anamnese para fazer uma hipótese diagnóstica dele, você vai talvez confundi-lo com um psicótico, tá? Porque tem cara que está tão adoecido, que você olha para ele, você acha que ele está surtando. Você acha que ele está em surto psicótico, altamente agitado, falando coisas sem nexos, com um medo terrível, algo muito ruim vai acontecer, não vai nessa viagem não, não vai trabalhar hoje não, você vai morrer. Ninguém pode prever isso, pode? Mas a pessoa tem a nítida sensação que, que algo trágico vai acontecer naquele dia. Lê para nós, Kênia, essa poesia. Tá mudo. Kênia, você está sem microfone. Nossa, estou aqui falando, falando, falando. Flores do mal, o que está sempre alegre. Teu ar, teu gesto, tua fronte são belos, qual bela paisagem. O riso brinca em tua imagem, qual vento fresco no horizonte. A mágoa que te roça os passos sucumbe à tua mocidade, a tua flama, a claridade dos teus ombros e dos teus braços. As fulgurantes, vivas cores de tuas vestes indiscretas lançam no espírito dos poetas a imagem de um balé de flores. Então, é uma coisa assim surreal, né? E ele retrata nessa poesia, Chaves, né? Ele retrata realmente assim o que passa dentro de um angustiado. Porque imagina, é, eu vi que a Dani prestou muita atenção lá no videozinho do cara pegando fogo, no cara desorientado. Interessante, só depois que ela falou que eu vi o cara, que eu lembrei do cara. Então, cada um vê uma coisa diferente, né? Tá? Mas, ô, professor, eu fiquei tão impactada porque eu assisti várias vezes. Para poder ver o cenário inteiro, né? Assim, eu não estava entendendo se era a pele que estava caindo, se era a roupa que estava caindo. Eu fui ver de novo. Dá um grande espanto, né? Na Nossa, gente. demais. E é eu não sei se vocês viram, mas é um senhor de 74 anos. Não, não vi, não. 74. Nossa, setenta e não. quatro. Meu Deus. Então, Que- assim, não tem idade para ser atingido. Uhum. Jesus amado. Não é fácil, não. Então, aqui, ó, eu criei esse esquema aqui na fase oral, na fase da criança, né? A mãe é como se fosse um biodigestor, né? Então, todos os estímulos externos, quem tem que ser um anteparo para a criança não sofrer tanto estímulo, que ela não sabe lidar com tanto estímulo, né? Luz, som, titia chegando, querendo brincar, carregar, vovó, vovô, cachorrinho, gatinho querendo pular na criança. E se a mãe não souber fazer um anteparo, essa criança vai ser inundada por esses estímulos externos. E ela não tem condição alguma de lidar com certas fontes de estímulos externos.
E também aqui, ó, o olhozinho, né, o id, além dela sofrer estímulos externos, ela sofre estímulos internos, dor de barriga, vontade de dormir, mas não sabe como deitar e dormir, como fechar o olho e dormir. Então, é aí é que começa o que Lacan chamou o estágio do espelho. O estágio do espelho, então, é quando a criança começa a, a, a ver na mãe e espelhar na mãe a segurança, o aconchego. Agora, imagina essa criança que não teve essa mãe como biodigestora dos estímulos internos e externos. Ela se espelha em quem? O mundo dela fica caótico, não é? Ela se sente desamparada. Então, quando uma criança está na angústia, um adulto, a gente abraça ele, calma, calma, eu estou aqui com você. Respira, vamos respirar, vamos voltar a pensar para me fala o que está acontecendo para eu poder te ajudar, não é? Cris, a Cris já leu, né? Dani, lê para nós, por favor. Portanto, dizer que a angústia é uma porta aberta para as patologias mentais é reconhecer que ela é um ponto de origem, um sinal de que o psiquismo foi tocado por algo que não pode ser elaborado. E muitas vezes, a primeira manifestação de sofrimento que pode desaguar em neuroses, psicoses ou perversões, dependendo do modo como o sujeito responde a ela. Então, viram aí, parece uma coisa boba. Ah, não, tome esse remedinho que isso passa. Daqui a pouquinho, daqui a um ano, você tomando remédio, você vai ver como é que a sua angústia está controlada. Será? Porque não tem objeto definido. Então, por isso que a análise para esse tipo de neurose é importantíssima, porque a gente, junto com essa pessoa, trabalhando ela, para ela entender qual que é a fonte que fez ela se tornar um ser humano tão angustiado. Só o remédio bloqueia, ok, anestesia. Mas à medida que o efeito do remédio vai passando, a angústia está ali, aquele fantasma está ali. É um fantasma, porque não é o medo de cachorro, não é o medo de andar de avião, que você está dentro do avião, que pode cair, não é o medo de sair na rua à noite e ser assaltado. Não é isso. Não existe objeto, né? Definição. A psicanálise, a angústia é um afeto sem objeto definido, um sinal do real que escapa à simbolização, ou seja, aquilo que eu não posso nominar, aquilo que eu não posso nomear. Então, quando a pessoa chega na nossa clínica, é a hora que a gente tem que ajudá-la a entender, e tem que ser com calma. É uma neurose que leva um tempo muito grande para a pessoa entender o porquê que ela sofre de angústia e fica dependente do remédio. Ô Sérgio, no caso da angústia, são fatores internos. Sim, vivenciados, traumáticos, tá? É um sintoma mensurável associado a transtornos de ansiedade. Subiu a angústia, a ansiedade sobe, tá? É imediato. E Mas, ô aí, Sérgio, né, dentro da psiquiatria, eu acho que eles confundem muito isso, esses fatores externos e internos, porque o interno não tem como a medicação fazer milagre. pois é, mas eles acham que medicando o nível, bloqueando o nível de estímulos externos, acalma os estímulos internos, entendeu? Sim. E não é verdade,
tá? Tá, Sérgio. Então, uma pessoa ansiosa, ela é necessariamente uma pessoa angustiada? Não, né? Não, ansiosa não, mas angustiada é ansiosa. É ansiosa, tá. É interessante, né? Uma pessoa ansiosa, uma pessoa ansiosa, ela pode estar realmente passando por um processo de desregulação, dos neurotransmissores, tá? Por exemplo, uma síndrome do pânico, tá? Não, eu não entro no ônibus, o ônibus é perigoso, eles vão me estuprar dentro do ônibus, eles vão me matar. Se ela cismar que não vai sair de casa, ela não sai mesmo. Só de pensar em sair, os neurotransmissores, os hormônios desregulam ela toda. Pode dar diarreia, dor de cabeça, náusea, vômito. A enxaqueca é o quê? Quem sofre de enxaqueca sabe o preço caro que é sofrer de enxaqueca. Então, a enxaqueca é de uma pessoa ansiosa. Ansiosa. Tá. O professor, uma pessoa ansiosa, ela pode, dependendo do nível de ansiedade, se for crescendo, ela escala para uma angústia? Ela pode escalar, inclusive, para uma psicose. Pode, né? Pode. Pode. É, é. Porque Tá? eu tenho um paciente que ele aconteceu isso com ele ano passado, hoje ele toma remédios, né? O Rogério, aquele paciente que só fez comigo a A supervisão. supervisão, e ele começou assim, começou com uma ansiedade, com muitos problemas na vida dele que estava acontecendo no passado, que ele teve momentos de angústia e que ele evoluiu para um quadro um pouco de psicose. É isso aí. É isso que aconteceu com ele. Hoje ele faz terapia comigo, eu estou acompanhando ele e ele continua tomando um medicamento. Ele vai com esse medicamento até agosto, por exemplo, que o médico vai ver ele de novo. Sim, para Mas foi poder. mais ou menos isso que aconteceu. Isso. Tem que. Nesse caso, gente, a medicação ela é importantíssima. Não tem como esses indivíduos viver sem medicação, tá? Ele sem medicação, esse tipo de estrutura é igual uma granada sem pino. A qualquer momento ele explode. É. Ele começou a ter pensamentos de perseguição, achando que estava sendo perseguido no trabalho, perseguido no médico. Ele até falou para mim que ele começou a achar que eu também estava, de alguma Perseguido, né? forma, comunada com, Com o sabe, ele médico, criou, com o com o dono da médico, empresa. com o dono da empresa. Isso chama delírio persecutório, que é, Isso mesmo. que é próprio da psicose. Todo psicótico tem esses delírios persecutórios, de achar que alguém está falando dele, debochando dele, falando mal dele. Ô, Sérgio, mas Isso. daí o bipolar também tem algo muito parecido com a Sim, psicose, não tem? sim, tem. Muito parecido. Então, É vocês. porque aquela moça que eu acompanhei, a Cris começou a falar desse rapaz, eu lembrei dela na hora, era a mesma coisa. Todo mundo estava perseguindo, ela foi na Polícia Civil, achou que o policial estava perseguindo ela, e o médico diagnosticou ela com esquizofrenia. É, Aí até que eu levei o caso para o senhor e falei que, na minha opinião, não era esquizofrenia, que era bipolaridade, porque ela tinha uma euforia fora do normal, de do tirar a roupa, normal. de Isso. tanto calor que ela sentia. Fogachos, né? Aquilo invade o corpo. Então, vocês verem que quando está assim ainda, nesse limiar de passagem para uma estruturação, para uma psicopatologia de grande monta, os clínicos ficam assim na dúvida. E aí os médicos com aquela ânsia de diagnosticar rápido, né? Até para fazer intervenção
farmacológica, já vai colocando como esquizofrênico. E aí acaba de acabar com a pessoa, né, gente? Você Sim, recebeu um mas sintoma. ô, Sérgio, a maioria dos médicos, eles, vira e mexe, a esquizofrenia está ali no ranking. Eles têm uma, igual eu já falei, gente, eles têm um fascínio pela esquizofrenia, que é uma coisa assim, tudo é esquizofrenia. É igual agora, assim, é o auge do autismo, né? Se a gente chega lá e fala assim, ah, eu não quero socializar, eu estou me sentindo antissocial autista. Agora, é igual hoje, tudo é autismo, né? É assim, não tem, a gente não consegue nem falar mais nada. Na primeira palavra, eles já diagnosticam. É isso aí. Origem. A psicanálise segue, surge da dinâmica inconsciente, como sinal de conflito intrapsíquico, né? Aquela briga, né? Ser ou não ser, eis a questão, né? Viajo ou não viajo? Eu acho que se eu viajar, vai acontecer um acidente gravíssimo na estrada e eu posso morrer, né? Psiquiatria. Tem causas biológicas, como desequilíbrios neuroquímicos, né? Enzimáticos, como eu falei ainda há pouco. Serotonina, noradrenalina, adrenalina, tudo para eles é, uma, é, um, tem um efeito biológico. Tá? Eu posso estar muito bem aqui agora. Aí acabei de receber uma notícia aqui desagradável, eu desmonto. Aí eu posso falar que é só o biológico ou foi o psíquico que influenciou o meu biológico? Não é assim? Você levanta um dia alegre, feliz, chega no serviço, aí você tem um baita atrito lá com a pessoa, com o companheiro que você mais gostava. Aí seu dia vai embora, seu corpo desregula, né? O cortisol foi lá em cima, né, Sérgio? E isso, é isso. O Aí para cortisol ele, vai lá em cima para te preparar para a ação, né? para ele É, desfazer dele demora, né? Aí seu demora. dia, aí seu dia acaba mesmo. É igual beber umas duas talagadas de pinga ruim, vai levar aí umas 24 horas para você voltar ao normal, Vai, né? não tem Então, como, né? então, o cortisol é a verdadeira pinga ruim, tá? Lê para nós, Dilermando, por favor. Relação com o sintoma. Psicanálise. O sintoma vem tentar tamponar a angústia. Psiquiatria. O sintoma é sinal patológico da angústia e deve ser combatido diretamente. Então, viram a diferença aí? No momento, eu estou só fazendo esse paralelo entre o olhar psicanalítico e o olhar psiquiátrico, tá? Eles têm que conter. Vamos intervir, vamos conter, vamos medicar. Tá ok? Nós não. Nós vamos fazer com que a pessoa aprenda a nomear aquela coisa inominável, que não tem nome, que não tem forma, que não tem estrutura. É como se, por exemplo, a gente estivesse passeando e aí a gente acha isso aqui no meio da trilha. A gente não sabe o que que é. Nós não vamos ficar meio assim, não, ô, Dilermano, toca não, que isso aí pode, né? É igual andar por uma encruzilhada e ver um despacho de macumba, não é isso? Não, pega não, fulano, passa não, que a macumba vai pegar você, a gente fica assim, não é? Dá aquela angústia. Então, quer dizer, Quando eu era menino, já chutei muito, viu, Sérgio? Já pois tomei é. bala, peguei bala. Então, quer dizer, está aí, firme e forte, né, até hoje, né? Então, quer dizer, enquanto a gente não perde a mística sobre aquilo que a gente não conhece, aquilo mete medo, não é? É diferente. Eu nunca vi. O que que isso pode fazer de bom ou de ruim, não é? Para mim. Kênia, Papel da fala. Psicanálise. Falar é modo de elaborar a angústia. A escuta transforma o afeto.
Psiquiatria. A fala é menos central. Prioriza-se o relato para diagnóstico e medicação. Então, não adianta tentar, na sua angústia, querer falar com o médico, doutor, me ajuda, fala alguma coisa. Ele vira para você e fala assim, não, Sérgio, você tem que tomar o remédio. Escuta o que eu estou te falando, tome esse remédio, vai descansar, vou te dar um dia de licença e ali você vai sair, você vai melhorar. Mas naquele momento você não quer só o remédio, você quer algo mais, não é? Tratamento, a psicanálise, processo de escuta e elaboração do desejo. Psiquiatria, intervenção medicamentosa e às vezes psicoterapêutica, ou seja, há alguns psiquiatras, sim, que eles mesmos até fazem a terapia, tá, do paciente dele, tá? Eles estudaram, fizeram psicanálise. Por exemplo, vocês sabiam que no curso de residência em psiquiatria, lá fica à disposição dos residentes, cursos de psicanálise? Não são obrigados, não, tá? Na grade, na grade curricular deles, eles não são obrigados, não, tá? São matérias optativas, mas muitos querem. Causa a psicanálise inconsciente, culpa, castração, desejo não nomeado. Então, a angústia se dá nisso, naquilo que está no inconsciente, na culpa, na castração, no desejo não nomeado. A psiquiatria, genética, disfunção hormonal, estresse crônico. Angústia para eles é uma disfunção genética, tá? Então, o mundo hoje, porque a angústia hoje como nas estatísticas, atinge quase o mundo inteiro, né? Então, seria um problema genético da população mundial. Nós nascemos com essa falha. Sérgio, seria epigenético, então, né? A Espera aí, só um questão minutinho. Pronto, passou. Repete, Gilermano. seria um sintoma de epigenético, né? Sim, isso. Né? De ambiente, né? De Ambiente te ambiente. moldando, né? É isso. Lê para nós, Gilermano. Medo versus angústia. Psicanálise. O medo tem objeto, a angústia não. Psiquiatria. Essa diferença é pouco explorada clinicamente. Pouco importa. Você nunca vai ver um psiquiatra perguntando para você, se você estiver sofrendo de angústia, me fala um pouquinho, esse pensamento seu tem fundamento? Ele vai falar assim, não, isso aí você está tendo uma ilusão. Isso não é verdadeiro, não. Isso não existe. Ô, gente, a pior coisa é a gente escutar quando a gente está angustiado, escutar uma coisa dessa, não é? Você está tendo uma fantasia, um delírio, né? Aí que a gente fica mais angustiado e revoltado, não fica? Você já está daquele jeito, né? Dani, Lugar do sujeito. Psicanálise. O sujeito é responsável por seu desejo, mesmo diante da angústia. Psiquiatria. O sujeito é paciente, foco da intervenção médica. apenas isso, nada mais, tá? Você não passa de um número, você não passa de uma tarja preta ou não, ok? Ele pouco quer saber da sua ansiedade de falar, da sua possibilidade de querer entender. Porque quando a gente está com angústia,
aquela coisa sufocando a gente, machucando. A gente não quer buscar, tentar entender para tirar aquilo da gente. Eu já vi dois casos assim gritantes, que a pessoa chegou rasgando assim a camisa, sabe? Rasgando os botões. Me ajuda que eu estou tendo um infarto. E não era infarto. Porque quando a pessoa tiver um infarto, ela só vai saber se ela sobreviver. E ruim de cama no CTI. Quando você tiver um infarto, você não vai falar que você está tendo um infarto. Você só sabe depois. Ou não, né? Porque se você morrer, nem sabe do que morreu. Ô, Sérgio, o senhor falou que algumas grades dentro da psiquiatria têm essa possibilidade da psicanálise, né? Isso. Alguns mais jovens, né? Alguns psiquiatras mais jovens, e até, médicos mesmo, eu acho que aderiram um pouco a essa questão. Sim. Os Sim, novos médicos, sim. sim, sim, porque o médico que eu conheço, psiquiatra, é mais novo. Ele até teve a síndrome de burnout, né? Porque é por atender tantos pacientes e se preocupar com eles, começou a ficar adoecido. E um que atendeu a minha mãe, um novinho também. Quando eu falei com ele assim, olha, doutor, eu sou psicanalista, para mim ela teve um transtorno de ansiedade mais grave, por isso que ela tá paralisou e tudo. E ele parou e falou assim, peraí, vamos ver aqui. Aí começou a perguntar para ela e realmente ele falou assim, olha, eu acredito que tenha sido mesmo um transtorno de ansiedade. Tá vendo? Então, quer dizer, quando a gente chega no médico, que ele acha que a gente é um Zé Mané, que não entende nada, eles não dão um pingo de atenção, de escuta, né? Mas como você já chegou se colocando, olha como é que mudou o posicionamento dele perante a você e O perante a olhar é outro, Sérgio, é outro. é o é isso aí. Boa tarde, Joyce, tudo bem? Tá sumida? Saudade aí de você nas aulas, tranquila? Ei, boa tarde, professor. Estou aqui, de Ah, volta. que bom. Lê para nós, por favor, o lugar do sujeito. Esse aqui nós já lemos, né? Fadando que leu, Isso, Sim. esse já foi lido. já foi lido. Vamos lá. Transferência. Transferência. Na psicanálise, a angústia aparece na transferência, podendo ser chave do tratamento. Já na psiquiatria, a transferência é pouco explorada, exceto em casos psicoterápicos. Ou seja, só quando o psiquiatra tem formação também em psicanálise ou psicologia, tá? Porque tem muitos que fazem, além da psiquiatria, depois vai fechar o curso de psicologia, que faz menos tempo, tá? Porque a carga horária dele permite reduzir muitas matérias da psicologia, tá ok? Então ele tem outro entendimento. Aí vocês viram aqui a sopa de letrinhas, ou seja, o angustiado fica com as letrinhas tudo embaralhadas, né? Não sabe nomear. Ele sabe apenas proferir palavras desconexas, né? Início do adoecimento. A psicanálise, a angústia é anterior à doença e se baseia e é a base do adoecimento. Então torna a repetir. A ansiedade é uma porta aberta para qualquer patognomia. Se a pessoa não cuidar, isso é bobeira. Daqui a pouquinho você tá bom, toma umas pingas aqui, toma esse remedinho. Daqui um mês você tá tinindo de novo. Cuidado. Pode abrir uma porta para uma esquizofrenia, tá? E aí piorou a situação, né? Psiquiatria, angústia é um dos sintomas do adoecimento. Angústia, eles veem como sintoma. Para nós, a angústia é anterior ao adoecimento. Ela É que inverso, né? é a angústia que promove o nosso adoecimento, tá? Então é bom a gente ter essa noção aqui muito bem clara, por isso que eu estou fazendo esses detalhamentos minuciosamente, essa comparação, porque quando vocês. Hoje, uma coisa muito comum na clínica, vocês vão ver no atendimento de vocês,
assim como a angústia está assim desmedida. A população, assim, grande massa está sofrendo, chega com a primeira queixa de angústia. Não vou dar Professor, nome. Oi, Josi. mas o fato da psiquiatria, eles já serem no automático, só para medicamento e laudos, e dentro disso não tem a escuta, Aham, eles para tudo vão ver como a doença em si e o remédio para. sim, Eles não querem saber o caso, eles não não. querem saber como chegou lá. Então ele tá, né, chegou lá com ansiedade. Então, o remédio para ansiedade. Mas espera aí, às vezes a ansiedade foi causada por um fator que só uma caminhada resolveria. É, Mas aí já vai um remédio. já vai Porque ele direto. já está no automático ali nessa ação. E eu vou mais longe, viu, Joyce, viu, gente? Eles estão tem tanto lobby em cima deles. Sabe aqueles propagandistas, quando a gente está no médico, e vem e entra e fala. Eles estão, assim, condicionando os médicos a receitar aquele remédio. É um lobby muito forte. Na verdade, acho que a profundidade ainda vai além, porque dentro disso ainda mexe com a questão do ego, que quanto mais se recebe benefícios, mais eu sou a seu favor. E mais E, eu vou indicar, porque aí quem está inflando o ego é ele mesmo, por estar sim, recebendo e sendo promovido. Então isso. ainda é uma outra dimensão. Sim. Então, quer dizer, tem uma estrutura imensa atrás disso, né? É só limpar aqui o objetivo aqui. Eu estou vendo todo mundo muito. Meu objetivo estava sujo, agora estou vendo todo mundo clarinho. Estava tudo meio embaçado aqui. Aqui venta muito, muita poeira, sempre suja aqui o objetivo, a lente aqui. Então é isso, né? Nós temos que ter isso bem nítido na nossa cabeça. O Tá? Sérgio, eu Hoje, não né, sei se mano? você já viu, tem um documentário da Brasil Paralelo, A Fantástica Fábrica da Sanidade. Isso, eu ia até indicar para quem assistam isso. Ela fala muito sobre isso que vocês trouxeram, né? Da psiquiatria, né? A própria psicologia, como que está sendo moldada isso daí, né? Já tem coisas que já não se falam mais, né? Que não se permite o profissional falar mais, então eles estão sendo moldados, né? Isso vai ganhando só uma bola de neve, né? Só vai crescendo. Isso. Ô, Dilermano, depois joga o link lá no grupo, tá? Quem tiver Eu Brasil vou ver se Paralelo, eu vou ver se eu acho ele lá. tá? Ô, gente, é baratinho. Aí eu fazendo logo o Brasil Paralelo. O básico é R$ 10 por mês, não estou ganhando nada não, viu, gente? Vai valer a pena. E principalmente esse documentário. Tem um rapaz lá, né, Dilermando, que ele fala que ele perdeu a família, o respeito dos filhos, da mulher, o emprego, que ele ficou 3 anos só tomando remédio psiquiátrico, né? Indo de psiquiatra a psiquiatra. Até que um dia ele chegou num psiquiatra que diminuiu o remédio e mandou ele para fazer uma terapia. Você vê psiquiatras famosos, europeus e uns dois ou três conceituados aqui no Brasil, falando sobre essa indústria farmacêutica. Inclusive tem um que ele fala até lá no negócio, ele é daqui até de BH, o Frederico Porto, É isso, né? Frederico Porto. Filho do doutor Laí Ribeiro, o Sérgio, ele. É, então, quer dizer, tá vendo? Então, são médicos, são psiquiatras assim que são médicos de verdade, né, gente? O negócio deles não é só dar, como é que chama? Da receitinha de remédio, não, né? Kênia, lê para nós, por favor, papel da infância. Psicanálise. A angústia tem raízes na primeira infância, nas experiências precoces.
Psiquiatria. A infância é considerada, mas o foco é o funcionamento atual. Então, para nós, o passado ele tem grande importância. Então, vocês lembram lá atrás aquela lâmina que eu mostrei para vocês, né? Que a mãe age como um biodigestor? Vale até a pena a gente rever. Então, quer dizer, olha aqui, ó. Aqui é a mãe que vai ser um anteparo dos estímulos que vêm de fora. Grito, bagunça, música alta, o menino brincando, cachorro pulando, latindo. Ela diminui o som e isola o ambiente do neném dela, né? Aí chega a vovó fora de hora, o neném está dormindo, quer acordar, quer brincar, quer. Então, quer dizer, aí a mamãe, ela bota uma barreira. E quando a criança está tendo cólica, está querendo dormir, não consegue dormir, a mamãe também alivia os estímulos internos. E aí, quando ela passa a olhar aquela mãe e vê que aquela mãe é uma mãe boa, é o que Melanie Klein chama de seio bom e seio ruim. Porque no primeiro momento da nossa vida, saindo do continente materno, primeiro momento é só ficar com a barriguinha cheia e protegido de estímulos, frio, dor, barulho. Então, quer dizer, uma mãe omissa, ela deixa o bebê dela em desamparo, ela deixa o bebê dela em desarmonia. Então, vira o papel de uma. Gente, eu sempre cito isso. Eu acho que a melhor herança que a gente pode ter nessa vida é ter tido uma mãe cuidadora. Por isso que eu até desenvolvi a frase, sempre cito ela, né? Rato lambido é rato feliz. Você vê a mamãe gata, cachorro, né? Lá lambendo a cria dela, né? Dando força, empurrando o bichinho para ele ficar de quatro, para ele ser forte, para ele correr. E a mesma coisa a gente espera das fêmeas humanas, né? Lamber os filhotinhos, né? Limpar, amamentar, cuidar, brincar, proteger. Mais tarde ensinar a fazer para casa, ensinar a arrumar o quarto, ensinar a luta pela vida, né? Repressão e recalque. Joyce, lê para nós, por gentileza. Na psicanálise, mecanismo central. A angústia surge quando o recalcado retorna. Já na psiquiatria, não reconhece recalque como conceito clínico. Pode nomear como evitação ou negação inconsciente, mas trata os sintomas com farmacoterapia. Apenas isso. Não tem nada de recalcado, não é que o recalcado está tentando voltar para ser jogado para fora, para se aliviar, não, tá? É apenas é, é, uma forma inconsciente de que quer te livrar do enfrentamento do dia a dia da vida, tá joia? Formulação reativa, perdão, formação reativa. Psicanálise, emoções opostas mascaram o desejo real, o ódio que esconde, o ódio que esconde o amor, por exemplo. Psiquiatria, classificação como distorções cognitivas ou sintomas de toque, tá? Trata-se de inibidores seletivos da recaptação da serotonina. Eles chamam de MAO, tá? Que é monoamina oxidase, que é um biodigestor biológico.
Então está tendo alguma coisa lá que a serotonina que ela tem um ciclo, né? Tá? Ela cai na bolsa sináptica, ela é usada aí ela cai pós-bolsa e fica inativa. Então, a MAO, que é a monoamina oxidase, tinha que ir lá pegar essa serotonina inativa e fazer um novo ciclo dela para ela poder participar da sinapse nervosa de novo, tá? Por isso que eles enchem a pessoa de remédio. Mas eles não conseguem perceber que ali a alma está sufocada. Essa formação reativa, ela é uma reação que vai ter frente a qualquer situação, é isso? E Isso, aí ela está ligada desde a questão biológica, que ele vem também. carregando essas questões. Isso. Que são os Não mecanismos, só que são os o biológico, mecanismos, mas também ultrauterina, né? isso, e psíquica também, né? Ou É, seja, os dois mecanismos de ação, aproximação e afastamento. entendi. Sabe quando um casal briga, separa, mas fica querendo aproximar para retornar, mas aproxima e depois vem lembranças, aí sai fora? Eu li na verdade eu tenho um devocional e ele é da Renata, esqueci o sobrenome dela, mas ela é psicanalista também. E é interessante que tem um livro dela que tem até aqui, chama Ciclos Emocionais. E ela fala que a serotonina é esse aqui, ó, Interessante. é Ciclos Emocionais Viciantes, é Roberta Sara que ela chama. E aí ela fala que essa baixa ou alta da serotonina, ela pode ser positiva ou negativa, depende de como se use. Se a pessoa está numa situação reativa dessa, onde ela busca por uma ajuda, e ela, mesmo que ela tenha uma dosagem bacana da serotonina, se ela está usando isso para uma situação que não está fazendo ela sair de um lugar que ela possa progredir, digamos assim, ela continua na busca daquilo que a faz sofrer só para alimentar a serotonina. Porque Sim, para ela é um prazer. Se ela está é, usando esse prazer tanto para felicidade, mas naquele contexto ela está numa fase ruim, ela mas vai buscar alimento mesmo que sendo ruim ruim. para saciar isso. Isso, ou seja, é o que a gente vai estudar no sadomasoquismo. O Freud teve uma frase que é espetacular. Muitas pessoas buscam um atalho no prazer para chegar ao desprazer. Uhum, Por exemplo, a compulsão à compra. Aí o cara estoura o cartão de crédito, estoura mais um, estoura outro, no final a conta vai chegar. Aí ele entra em desespero. Mas aquele prazer que vai, ele sabe que aquele prazer, aquela compulsão de comprar coisas que não são tão importantes assim e que amanhã nem vão ser usadas, mas aquilo ainda tem um desprazer de ter o nome negativado, o cobrador ligando, aquela injeção de saco, mas a felicidade dela é essa. uhum. Então, É isso, é esse ciclo que vai isso, repetindo. isso, a dopamina, gente. É considerado a substância do prazer, do aprendizado, mesmo que esse aprendizado seja de coisas erradas. Por que você vai para a maconha, você larga, entra e sai, e até para. Mas se você cair na cocaína, acabou. Porque a cocaína, ela tem um mimetizador da dopamina. Tanto é que há relato que esses grandes empresários, que têm que trabalhar 14, 16 horas por dia, que eles usam cocaína lá no escritório deles. E aquela sede de poder, de fazer mais, eles vão fazendo. Então, gente viciada em adrenalina, né? É por causa da dopamina. Aí pula com aqueles paraglider,
bug jump, né? Que amarra aquele elástico, né? No tornozelo e mergulha no abismo. Tem que ser muito doido, gente. Bom, eu nunca me atreveria nem chegar na porta do abismo quando eu mais pular no abismo. Não deu conta. E tem gente que faz isso de olho aberto, rindo. Então, quer dizer, precisa de estar sempre, não consegue viver com as coisas comuns. Porque a maior parte da nossa vida, às vezes, é o quê? É o tédio. Não é assim? Levanta, vai para a escola, vai para o escritório, passa no supermercado, chega em casa cansado, toma um banho, quer assistir um programa, não dá nem tempo, dorme. Aí no outro dia levanta meio que mal-humorado. Nossa, essa semana minha vida foi um tédio. Aí chega no final de semana, não tem força nem para passear. Fica lá escornado na cama, né? Projeção. Dani, lê para nós. Projeção. Então, vocês estão, só um minutinho. Vocês estão vendo que eu estou já passando todos os mecanismos de defesa que a gente trabalha na angústia, né? Estão sacando aí? Então, a gente tem que ficar atento aos mecanismos de defesa, combinado? Lê para nós, Dani. Projeção. Psicanálise. O sujeito atribui a outro aquilo que não tolera em si. Pode gerar angústia persecutória. É o que você falou da sua analisanda, né? Ah, Dani, não, quem falou foi a Cristiane, né? Ela teve que sair, que ela tinha um compromisso, que ela está atendendo um nome fictício, Rogério, né? No final, até ele virou para ela e falou assim: Você também está me perseguindo, você tá conversando com o meu médico. Eu acho que você deve estar falando até com o meu patrão do que eu falo aqui. Então, quer dizer, é uma projeção, é um mecanismo de defesa de projeção. Tá ok? Vamos lá, Psiqui- Psiquiatria. Vê como sintoma de transtorno de personalidade. Exemplo, paranoide. Foco na contenção comportamental ou farmacológica. Então, tudo para eles é um desequilíbrio neuroquímico enzimático, tá? É como se a gente não tivesse psique, como se a gente não tivesse alma, como se a gente não pudesse sentir tristeza. Gente, sofrer hoje é inconcebível. Sentir tristeza hoje é inconcebível. Você tem que tomar remédio. Tristeza é uma coisa que você vai ter que fazer o luto dela, você vai ter que superar. Nem tudo é perfeito na nossa vida, não é verdade? Nem tudo. Brigou com a mamãe, brigou com o marido, brigou com a esposa, a cachorrinha aqui engolindo espinho de roseira, eu aqui apavorado para ela não morrer engasgado. Quer dizer, então, isso tudo gera angústia, gera medo, não é verdade? Introjeção, outro mecanismo de O defesa. professor, Pois é. essa questão de projetar em nós você tem que ser forte, você não pode sofrer, você tem que estar disposto a tudo, pronto para tudo. É, no começo da aula, o senhor falou da frieza do julgamento, né, do rapaz. Do rapaz lá. Acaba que nós vamos nos transformando exatamente nisso, em máquinas, né? Isso. Porque a gente fica tão disposto a tudo, pronto para tudo e distante de qualquer sentimento que a gente se vê frio. Então, se vocês prestarem, assistam esse julgamento, gente. Atentem à fala dele. Depois a avó dele, que vai dar o depoimento dela também. Os policiais, né, que prenderam ele. Vê assim como é que no início ele abusado pelo pai, o irmão tenta estuprar, uma vida assim horrível com o pai, com a mãe. Ele perde toda a sensibilidade, mas ele fala para a avó no depoimento dela, que ele sabia que todos perseguiam ele.
mas que o único que ele não sentia ódio era da avó. Tanto é que a avó falava com ele, mesmo sabendo, depois que tinha matado, ele tinha matado a mãe, que era a filha dela, ela ainda continuava do lado dele e não tinha medo que ele fizesse nada com ela. Assistam esse julgamento, gente. Vocês vão ver que lição de psicopatologia que vocês vão aprender lá. Introjeção. Já lemos? Não, né? Não. Quem? Lê para nós, Kenny, por favor. O sujeito incorpora o objeto ou discurso do outro, o que pode gerar angústia de autoaniquilamento. Exemplo. Menino, você é chato. Eu não te aguento. Você só chora, você reclama. Você é burro. Você não vai dar nada que presta na vida. Imagina uma criancinha de 5, 6 anos escutando isso, gente. Todo dia. Então ele introjeta aquilo, aquilo passa a virar verdade. Antigamente, bem, acho que foi no metade dos anos 80, tinha uma novela chamada Beijo do Vampiro. Vocês lembram dessa novela? Então, era uma novela que tinha uns memes nela, né? Aí tinha o vampiro pai e o vampirinho filho, né? Aí o vampiro vira pro menino e fala assim: Você é uma mala sem alça. Aí vinha na cabecinha dele assim, tinha um balãozinho, né? Ele lá dentro da mala e a cabecinha para fora e a mala sem alça. Você é chato demais, menino. Então, quer dizer, é assim que as crianças se imaginam. Você é burro, você vai puxar carroça, você não vai dar nada que presta na vida. Continua a leitura aqui, Ana. Psiquiatria dificilmente é nomeado assim. Pode ser traduzido como baixa autoestima ou culpa internalizada. Foco no alívio sintomático. Então, sempre é aliviar o sintoma, o sintoma, o sintoma, mas não querem entender a causa do sintoma, ok? Ô, Sérgio, Oi, Dilermano. mas tem uma consequência também. Isso aí você falou do bullying, né? É, Né? Eles criminalizaram o bullying. ah, Só isso. Mas educar a população não, para não usar, né? Para saber as consequências e tal, isso, isso aí ninguém faz. só Né? quer Só penalizar, é, né? Penalizar. aí vai ficar só nisso, né? Uma questão, antes não existia um nome para os espectros, né? Que hoje tem como autismo, eh, TDAH e assim por diante. E esse tipo de rótulo, né, seja vindo do núcleo familiar, que era o que se usava, né? Na escola até então não tinha essa questão. Porque o pai tinha aquele jeito ogro de ser, a mãe do mesmo modo, então eles vêm passando isso geracional, né? Uhum, E aí, quando eles abrem, então, DSM-5, que começa a dar nome, que aí eles falam, nossa, mas está aumentando a quantidade de crianças autistas e tal. Isso sempre existiu, porém não tinha um nome, mas o literal para criança, ele já vem daí. Lógico que não alterando a questão neurológica. uhum, Mas o literal de ser, ele já começa impregnado, ainda mais para uma criança, e aí o adulto, porque também existem inúmeros casos de adultos diagnosticados tardio, só que aí, até que se eles chegam nesse ponto, olha o nível de sofrimento que ele teve, encarando tudo no literal, mas não porque ele faz por querer, mas ele funciona dessa maneira. Então, isso, você é um burro? Sim, eu sou e vou viver como, mas ele está inserido num contexto onde ele não pode ser. isso. Inclusive, depois que põe a pecha, né? Acabou, né? Você é burro, Aí, é, você é exatamente. esquizofrênico, você é mongoloide. Acabou. Uhum. Aí você compra, né? Te marcaram aqui na testa, então você vai andar com aquele símbolo ali, né? Você E é um. não há medicamento para isso, e é uma loucura, né? Sim. Pensar
que quem estuda para isso só vê como medicamento, Só vê porque como- ele precisa ressignificar essa palavra para o resto da vida, porque ele vai continuar no mundo onde ele vai ouvir ela, não diretamente para ele, Sim. sempre, mas ele está passando pela rua, escuta a palavra, vai, puf, É, já gerou é, gatilho de é, novo. E é, é, assim por diante. isso Então, que a gente chama marcadores psíquicos, né? Aí o cara, sim, isso você fala um bom exemplo, tá andando assim, ô doido, ô psicótico, ô maluco, aí você olha pro cara assim, então você já sabe o que vai ter. Chegou, porque tá lá dentro dele, né? Não foi ressignificado. Ele só tá sim, ali sendo medicado de hora em hora. Toma esse remédio, ele faz efeito para 8 horas. Então, dentro dessas 8 horas, se ele escutar essa palavra, vai passar. Mas e depois, então, né? aí a Joyce está trazendo uma questão que eu acho mais difícil ainda, é receber o aval do médico. Ó, fulano, você é esquizofrênico mesmo. Você vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Você tem que ficar atento para você não surtar. Acabou, o médico falou isso para você, não é? Acabou, o que que você vai fazer? Hum? Pior de tudo que você prostra, né? Perante aquela fala de autoridade. Então, vira o perigo de uma fala de autoridade? Ele entende como alívio, né? Porque ele tá nessa condição, ele tá buscando um alívio. Se ele recebe essa resposta, mesmo não sendo positiva, ele entende que é o que ele tem para aquele momento. Não, eu sou E, assim. E se é, conforma em saber, não, achei o diagnóstico. Mas na verdade não é. não é isso. Joyce, lê para nós, por favor, isolamento do afeto. Olha, os angustiados, eles O- usam esse mecanismo de defesa, tá? tá. Vocês O viram a isolamento, angústia? Só um minutinho. Vocês viram a angústia? Quantos mecanismos de defesa em ação? Viu a seriedade da neurose de angústia? Pode ler, Joyce. isolamento do afeto. Na psicanálise, o sujeito separa a emoção do conteúdo para suportar o trauma. Já na psiquiatria, pode ser visto como embotamento afetivo, por Afetivo. exemplo, o tratamento com estabilizadores do humor ou psicoterapia. Pronto. Então, É, aí já só sugere, volta ao remédio, né? tudo é sempre um remédio, né? Tudo está sendo o remédio. A pílula salvadora, né? O remédio virou um deus. Os laboratórios, o totem, e as farmácias, as igrejas. Eu vou ali comprar um remédio que vai aplacar minha dor. Dani, lê para nós. Racionalização. Tá mudo, Dani? Liga o microfone. Liga o microfone aí. Racionalização, psicanálise, justificativa lógica para esconder o desejo ou conflito recalcado. Psiquiatria, entra com distorção cognitiva, a TCC, terapia cognitivo-comportamental. Busca desfazer as distorções. Então, por isso que os psiquiatras gostam muito da terapia cognitiva comportamental, ou seja, o remédio abre um espaço, um logos, para que o terapeuta condicione ele a novos comportamentos. E isso, na visão psicanalítica, o que está sendo feito? Apenas deslocando o sintoma. Ah, nossa, estou tão feliz, doutor. Parei mesmo de beber, tal, estou feliz, mas agora eu não sei o que que é, eu não consigo dormir sem tomar as 2 ou 3 latinhas de cerveja. Só deslocou o sintoma, saiu, né, da cachaça, foi para a cerveja, saiu da cerveja, foi para a maconha e por aí vai. Saiu da maconha, virou chocolatra.
começa a engordar desmedidamente, e aí vai. Negação. É, psicanálise. Recusa do real insuportável. Pode adiar a elaboração da angústia. Não, eu não quero falar sobre isso, eu não dou conta. Só de pensar que algo de ruim vai me acontecer, a vontade que dá é de sair pelado pela rua, gritando igual doido. Psiquiatria vê como sintoma de falta de insight. Pode aparecer em quadros psicóticos ou em dependente químico. É o que a Joyce falou, o DCM é uma receita de bolo. Sabe quando a gente está começando a querer aprender culinária? Você compra lá o livro, a receita da vovó Zica, aí você abre lá e vai tentando fazer sua cozinha de laboratório. Ah, põe um pouquinho disso, põe um pouquinho daquilo, vou misturando aí, boto fermento, isso cresce. Então é uma negação. Eu não quero saber, eu não dou conta. Mas o que é muito mais fácil, e aí é onde é que a farmacoterapia entra, né? Não, toma esse remedinho aqui, você vai ver como é que isso vai acabar. Isso vai sumir. Deslocamento. A angústia se desloca para outro objeto menos ameaçador, que a gente enxerga como fobia. Já a psiquiatria vê como síndrome do pânico. Psiquiatria trata como fobia específica ou ansiedade generalizada, TAG, sem explorar a origem do simbólico. Por que que aquela pessoa, só de ouvir falar em cachorro, ela estremece, tá? Sublimação. Ô, gente, praticamente a angústia é tão ampla que nós vamos acabar aqui vendo todos os mecanismos de defesas possíveis numa só pessoa. Era a minha pergunta, então você já respondeu. Uma pessoa pode ter vários mecanismos de defesa, então. Pode, Uma mas pessoa angustiada. depende da patologia que ela traz, né, que é, Uhum, sim, tá? entendi. Lê para nós, Kenny, por favor, sublimação. Sublimação. Psicanálise, transformação da angústia em ação criativa ou socialmente valorizada. Psiquiatria, não possui esse conceito clínico. O comportamento é aceito como adaptativo. Tá vendo? Então, adapta, né? Se adapte. Gente, eu vou avançar aqui. Eu ia parar por aqui, mas nós vamos dar mais uma avançada aqui, né? Que aí eu não quebro, né? Regressão. Psicanálise volta a estágios infantis como defesa contra a angústia. Psiquiatria alivia como regressão comportamental. Exemplo, incontinências, birras, e associada a quadro de estresse intenso ou psicose. Vocês viram aqui que quase todas as lâminas aqui, a psicose sempre está presente no olhar psiquiátrico? Perceberam isso? Que fascínio é esse em diagnosticar a pessoa como psicótica, como esquizofrênica? Atuação, acting out. Psicanálise, angústia é descarregada por atos, não por elaboração pela palavra. Medo, xixi nas calças, diarreia, tremura, paralisação, porque a pessoa não consegue elaborar aquilo na palavra. Agredir o outro, dar soco, arranhar. Psiquiatria classifica como comportamento impulsivo, especialmente em transtorno de personalidade borderline, tá? Que fica variando entre a neurose e a psicose. Viram aí mais uma vez a neurose e a psicose, né?
Psicose sempre presente na psiquiatria, tá? Conclusão, conversão. A psicanálise, conflito psíquico é transformada em sintoma corporal. Psiquiatria, trata como transtorno somatoforme ou de conversão, CID-F44. Foco em antidepressivos e fisioterapia. Academia, aquelas ginástica, hidroginástica, caminhada, corrida, clivagem. A psicanálise separa o radical entre amor e ódio, com amor e ódio, bom e mal, típico da angústia psicótica ou primitiva. Aí já estamos entrando no campo da angústia psicótica, tá ok? Que a gente vê nos psicóticos. Psiquiatria, diagnosticado como sintoma de transtorno borderline ou esquizoide. Pode ser medicado com antipsicótico. Muito bem, acho que foi hoje muitas informações, né? Dá para vocês trabalharem tanto o negócio lá do cara pondo fogo no corpo, quanto do julgamento lá do rapaz, né? Então, vocês viram, a primeira fala minha quando eu abri o seminário foi: angústia é uma porta aberta para qualquer patologia, gente. Se você não trata a angústia desde cedo, se uma criancinha, 7 anos, angústia escolar, angústia, medo de cachorro, medo do coleguinha que é mais forte, vai bater nele. Se você não trata, se você não percebe com o pai e corre para um profissional bem gabaritado, possivelmente essa criança vai ser um adulto muito adoecido, tá? Muito adoecido. Muito bem, vamos para o fechamento. Joyce. É, é aquela questão, a gente, na última aula que eu participei, a gente falou um pouco disso, de que a gente, enquanto estuda, a gente vai se autoavaliando, né? Auto se percebendo nas. E a gente parar para analisar todos esses pontos aqui, em alguns deles também a gente já se viu em Já, algum momento. já se esteve, a gente já esteve lá, né? Sim, em algum momento. E aí eu aqui lendo, e aí eu fico passando aqui tanto na sala de aula, né, nos alunos que eu tenho, é, e aí eu vou percebendo como isso vai acontecendo, e aí vejo na minha própria casa, vejo na minha vida, falo, cara, se a gente não de fato estuda, compreende a situação, quando chegar alguém para atender, é muito perigoso o que fala ou direção que dá, porque uma palavra Uma palavra dita, desvia o dita, curso. o curso da vida da pessoa muda completamente. É uma responsabilidade muito grande, muito grande. Então, às vezes, é, a gente precisa entender que o profissional em que a gente vai se tornar vai muito além do que o dinheiro pode pagar. Não é só o que eu vou receber pelo meu trabalho financeiramente, porque existe o boom no mundo agora de que é a profissão, né, pelo caos psicológico em que a humanidade está. Aí todo mundo quer fazer, mas por qual intuito quer fazer? Para ser um bom profissional ou para se enriquecer? E aí, dentro disso, ao invés de você tornar ali a pessoa ter uma evolução na vida, né? Sair desse lugar que tá, você pode fazer ela afundar, talvez não Mas durante o seu momento de sessão, né? Que você está recebendo. Não, ali a gente vai caminhar. Mas e depois? E o depois? Porque não para só nele, ele vai ter alguém por ele, vai ter alguém por perto. Não é só aquela pessoa que a gente impacta, né?
É um Todos, ciclo, todos à é um sua ciclo. volta, Sim, esposa, filhos. Esse documentário que o Dilermando falou, ô, gente, assistam esse documentário, e ele é pouquinho, são só 3 episódios. Você vai ver pessoas comuns como nós, falando das experiências com psiquiatras e remédios, tá? Eu fiquei impactado com esse moço, um homem jovem, lá de São Paulo, ele falando que em 3 anos ele perdeu tudo, perdeu imóvel, filhos, esposa, emprego, dignidade, que ele por vivia, uma direção, né? isso, vivia acuado dentro do quarto, entupido de remédio. Sim. Então é, assim, é imensurável esse esclarecimento, a gente ter isso. Eu acho que até mesmo depois da gente finalizar o curso, eu acho bacana a gente manter como se fosse um grupo de debate de casos, para a gente não se Mas, perder, mas, sabe? mas, mas essa é a outra etapa, que é a etapa da supervisão, né? A gente, porque eu já tô assim, já querendo chegar lá, sabe? Pois é, abaixa a angústia. Não, vou Eu vou te abaixar, tô assim, mandar para o médico ali que vai te receitar um remedinho. um remedinho. Mas olha, eu vou te falar, eu já me contento com as aulas, porque é, assim, cada aula para mim já é um tratamento, já é uma receitinha, um remedinho já. Gente, Joyce de Lermando, essa semana eu não tive tempo de postar o passe de vocês. Segunda-feira agora eu vou pôr no correio sem falta, tá? Aí vai chegar Tranquilo, o passe aí de vocês aí, combinado? De tranquilo. Lermando, considerações finais. Sérgio, como a Joyce trouxe, né? Cada aula é fantástica. Obrigado mais uma vez, né? E queria fazer um paralelo, que você fez um paralelo na aula inteira, né? Da psicanálise e da psiquiatria. Você, não sei se todo mundo conseguiu perceber, mas como o mal que nos aflige, né? Que aflige a humanidade, é o distanciamento das pessoas, né? O aumento da angústia. E o que que a psiquiatria causa, né? Só mais distanciamento, é um tratamento distante, né? Que Frio, onde o né? médico Frio. frio, né? E o médico não, praticamente ele pouco conversa, né? Ele já quer, você já entra, ele já quer diagnosticar, né? O importante para ele é o diagnóstico para ele já poder medicar. Então, assim, é a perversidade da medicina atual, né? Aí cada médico, né, vai ter que se avaliar para saber realmente o que que ele está fazendo, né, tratando aquela vida, né? E é um trabalho hercúleo o nosso, né, de ser uma contraposição a isso que está vindo, né? Porque primeiramente eles vão no médico, o médico é referência, não, o cara é médico, psiquiatra. Depois que ele está fudido, Aí que né, eles que já procuram a tomou gente. e negócio e tal, aí vai achar um psicanalista, né, para poder vir e você vai ter que Dá conta, né, dar conta, né, de mostrar para ele esse calor humano, né, de mostrar aquele acolhimento, né, que o médico, ele, felizmente, ele não vai acolher. Então, você trouxe muito bem, Sérgio, nessa aula, isso aí. Então, assim, parabenizar mais uma vez, agradecer, né, e outra, pelo... né, gente? Vocês viram que nada substitui o calor humano? Nada, não adianta, não adianta, tá? Não A gente adianta. vai ter aquele papel como mãe, né, Sérgio, que você E trouxe também, né, da de ser o maternagem, guarda-chuva, de ser o guarda-chuva ali para amparar ele, né, das tempestades, né, que afligem. realmente. Aí, Dani, Como sempre, né, bem esclarecedora a aula, Sérgio.
muito bacana a gente ter esse olhar, né? Eu tive uma palestra com um pastor que é psicólogo e ele falou que a humanização ela está chegando na saúde pública, né? Uhum. Devagarzinho, mas acaba chegando de alguma maneira e com alguns profissionais que têm uma outra visão, né, professor? E assim, a gente também tem esse outro olhar, né? Porque nem tudo é medicação, nem tudo é só emocional. Às vezes precisa inserir a medicação, às vezes nem precisa da medicação. E muitas vezes uma pitada de fé, né? Ter fé, né? Sim, também, né? Às vezes até a própria fé da pessoa vai levar ela à própria cura, né? Então, assim, esse olhar mesmo, essa diferenciação, eu acho que é isso que também vai nos diferenciar de outros profissionais, né? Vai acabar que as pessoas vão chegar até nós exatamente por esse impacto que a gente vai levar na vida das pessoas. É isso aí. Queria pontuar uma coisa que a Dani me chamou a atenção, me levou à fala da Joyce. É um termo novo, mas vocês já anotem aí. Uma vez, um terapeuta, um psiquiatra cometeu o deslize de taxar a pessoa, ela pode chegar com muita desconfiança na nossa clínica e com aquela grande esperança que nós temos uma varinha de condão que nós vamos fazer uma mágica e salvar ela, tá? Isso chama, o que a Joyce falou, chama resistência de atrogenia. Uma vez o poder da palavra de um psiquiatra, de um psicólogo, de um psicanalista, de uma mãe, de um pai. Então, nós temos que ter muita habilidade em usar as palavras, igual a Joyce colocou, mas muita habilidade. Não tem loja que vende peça para repor a alma, não é isso? Não tem. Então, a gente tem que saber usar muito bem a pontuação. Primeiro lugar é a anamnese, entender os mecanismos de defesa para mais à frente dar um diagnóstico seguro. Combinado? Kenner? Cada aula é uma autoanálise também, né? É como a Joyce falou, a gente vai se analisando, analisa o outro. A conclusão que eu cheguei é que gente precisa de gente. Isso. E a gente está cada vez, e a gente precisa olhar sem pressa para o analisando, ou para as pessoas, né? Porque acho que o pastor fazer esse papel de psicanalista, de psicólogo, padre, todos nós, né? Os pais fazem. Eu acho que a gente poder. O motorista de Uber, né? Quando você O entra motorista de Uber, desesperado, vira é, terapeuta seu, né? o vendedor faz muito esse papel. E- Então, assim, a gente olhar com calma, sabe? Sem pressa para o outro. Para a gente não colocar, como a gente viu aí na psiquiatria, todo mundo é esquizofrênico, todo mundo é psicótico, e a gente sabe que, além disso, também tem a indústria por trás, porque eles têm meta para bater, né? Para bater aquela medicação receitada. Então, ainda tem esse comércio por cima de tudo isso. Então, acho que a gente vai entrando por vários caminhos que é até um pouco revoltante também. Mas há luz no fim do túnel, né? Acho que a psicanálise está aí para isso, para a gente olhar com calma. E a angústia, a conclusão é que eu tenho que estudar muitos mecanismos de defesa. Muitos. Mas Mecanismo que de aula, defesa é parabéns. importantíssimo, viu, gente? Até para a gente, na anamnese, já começar a perceber, olha, projeção. Ah, porque meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu vizinho, meu professor, meu chefe, então tá só projetando. E nunca vê nada de si, né? Só projeta para o outro. Negação, né? Fulano, como é que você se enxerga internamente? Como é que você se. Não, sou uma pessoa boa, não tem que é isso, angústia. Angústia, isso é chilique, isso é coisa de mulherzinha, isso não é coisa para homem, não, pô. Olha aí, tá vendo? Negação, racionalização. Bom, tá me levando a pensar o que dele, tá me caminhando para um diagnóstico de neurose de angústia. Perceberam? Professor, eu queria, assim, se fosse claro dentro do seu tempo. Você falando aí, me veio aqui a ideia, é, mesmo com a anamnese, e como essa questão da neurose, ela é muito, né, ampla, ela é assim, é,
talvez nem numa conversa a gente conseguiria perceber isso, porque o próprio paciente ele vai camuflar isso em alguns momentos, né? Hum, Mas se dentro desse próprio slide que a gente estudou hoje, essa fala que você dá de exemplo, porque às vezes a gente não consegue pegar, né? Ele está falando, mas a gente não conseguiu perceber como ele conduziu a fala para entender que foi uma projeção, para entender que ele foi uma negação. Essa frase exemplo, ou palavras que remete à projeção, à negação. Então, quando ele vai negar, ele vai basicamente usar palavras assim, em termos assim, esse hum. tipo de exemplo, porque daí eu pensei em fazer uma planilha de X, né? Tipo Uhum. lá, a planilha da neurose. E aí a gente colocaria Uma a boa ideia. negação e tal, e aí na Isso. conversação ali a gente já consegue falar, ah, tá, Dá negou. exemplos de fala, né? Que você Isso. vai detectar a negação, a racionalização. Isso. Uma Aí, boa. se você fazendo esses exemplos, eu conseguiria construir uma planilha só de marcar o xizinho para depois, no final, a gente consegue ali só passar, olha, pontuou aqui, 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 eu já consigo entrar É por aqui e tipo ali. fazer um protocolo, né, de atendimento, né? Isso, Do que isso, escutar e como interpretar. Não, isso. eu vou fazer uma relação de verbos, tempos verbais, que, por exemplo, a neurose compulsiva obsessiva. Se você prestar atenção, eles usam sempre o verbo, o tempo verbal que eles usam na construção da semântica deles é o gerúndio. Há um dia, lá atrás, eu ainda vou ser feliz, sabe? Sempre no gerúndio. Então você vê que cada patologia, o analisando, ele tem um tempo verbal próprio para aquele sentimento patológico. Uhum. Olha, isso aí é mais uma questão. Só de você colocar essa questão do verbo, por exemplo, é uma luz assim. Não é que a gente não queira estudar, Não, mas eu a gente vai sei. Mas, ganhar assim, experiência. Uhum. é um Mas facilitador para abrir o pensamento isso, de vocês, não é isso? isso. Então, mas isso tudo a gente vai aprofundar mais na supervisão clínica. Pode ficar Uhum. tranquilo. Tá? Mas eu vou fazer uma relaçãozinha antes, combinado? Tá Que bom. terminou de falar, eu Sim, voei. terminei, Então, terminei. tá. Ô, gente, um bom sábado, restinho de sábado, bom descanso para todos. Tá? Amanhã eu mando a aula para vocês. Tá? Tá Tchau. bom. E Obrigada. Você tem como segunda-feira, postar esses slides também, Sérgio? todos, vou mandar agora, daqui a pouquinho eu mando todos os slides para vocês, tá? Faz parte da didática. Não deixa de assistir aquele julgamento, não, tá? Que nós Tá. vamos basear essa aula nele, na fala dele, da avó dele, tá? Ok? Ok. Um abraço, Tchau, gente. Obrigada. Até gente. mais. Abraço.